Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do AV Podcast de volta, né? 160º, 65º episódio, o primeiro dessa série de episódios aí para esse esquenta no Betmasters que acontece no dia 14 e 15 de setembro. Algumas das mudanças que terão nessa edição, né? Durante os episódios nós vamos comentando algumas mudanças. E o primeiro painel tinha que ser dos caras que mais gostam de trabalhar, brincadeira. Tinha que ser dos esportes americanos. Vini Veiga, Zambrano, Ciro. Acredito que nós conseguimos trazer o melhor de cada esporte que nós focamos, né? Nós focamos no beisebol, no futebol americano e também no basquete. Então, a nossa ideia aqui é trazer um pouco do que nós vamos levar lá para o dia do evento, de como vai ser a dinâmica no dia do evento, que, como eu falei, vai ser um pouco diferente das outras edições e vai ser bem bacana. Bom, antes de mais nada, vou dar boa tarde para o meu amigo Ciro Zambrano e, por último, Vinícius Veiga. Sejam bem-vindos, meus amigos. Todo mundo de volta, né? Todo mundo já passou por aqui, todo mundo é de casa já. Fala, Paquetop, Vini, Zambrano. Prazer estar aqui com vocês. Daqui a um mês, né? A gente está junto lá no Betmasters. Vai ser show demais. Fala sobre tudo, né? Só voltou o hockey, né? Daqui a pouco a gente vai ser especialista em hockey. Mas estamos abertos a falar sobre NBA, NFL. Beisebol eu deixo aqui pro Vini e pro Zambrano. Beisebol eu sou só um mero apaixonado pelo esporte. Apostador ainda não. Eu sou uma criança de 3 anos assistindo beisebol. Vai lá, Zambrano. Não, é isso. Agradecido pelo convite. Vamos falar. A gente carece de um especialista de hockey no Brasil ainda. Já é a carência do mercado de muito tempo. O primeiro que surgir vai pegar uma parcela boa. Caraca, verdade, hein? Fica aí. A mão de alguns até coça já agora. Vini, seja bem-vindo. Boa tarde, meus queridos. Um prazer estar aqui com vocês, recheado de amigos aí, de pessoas queridíssimas. E vamos trazer bastante conteúdo interessante para vocês. Betmasters chegando por aí. E, pô, conhecer o Cirão Paquetá pessoalmente pela primeira vez. Eu não conheço essas Puta que pariu, verdade, cara. Eu trabalho com esse cara há 3 anos. Eu trabalho com isso há 3 anos junto com ele, pra ele. E eu nunca vi esse sujeito. É bizarro isso. Eu vi sem querer, do nada. Sabe o que eu vi ontem, do lado da minha casa, no restaurante? Foi o encontro mais inesperado. Eu fiquei sabendo. O Fábio, velho. Eu tava almoçando com a minha família, do nada o Fábio passou. Eu falei, meu Deus, eu jurava que eu tinha parado de usar droga. Do nada eu tô vendo o Fábio aqui na minha frente. Ele tava aqui. Só assim, então vai ser. O Ciro, a gente já se viu nos 2 últimos Betmasters, né, Ciro? Então, o Zambrano vai ser a primeira vez que eu ver também, né, Zambrano? Não, eu te vi no outro Betmaster. Você me viu? Sim, não no do Nordeste eu não fui, no outro. Então era o que eu carregava o microfone. Eu não vi ninguém nesse, porque eu só ficava levando o microfone do palco lá pro fundo. Você tava com a cara de cansado. Você e o Arruda estavam acabados. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus, não quero falar assim. Eu nem vou entrar no papo de organizar Betmasters, porque senão aqui a gente cancela o episódio, minha cabeça fale novamente. E é isso, galera. Vai ser um papo bem descontraído como esse. E antes de mais nada, eu quero começar trazendo um pouco do porquê existe o Betmasters, eu acredito, né? Claro que eu acredito que hoje 80%, 90% dos espectadores que vão ao Betmaster já têm um certo conhecimento com as apostas. Antigamente, eu acho que nas primeiras edições era muito meio que aqueles intensivão de curso, que é uma galera mais crua que ficava assistindo as palestras. Hoje, eu acredito que é uma galera que já vai com conhecimento maior, muito por conta do crescimento do mundo dos investimentos esportivos e os cursos que por aí tem todos os dias. Mas eu acredito que o mais importante do Betmasters hoje, cara, é uma palavra que se chama network. Eu acredito que o boom da carreira de Tipster Paquetá foi dado após o primeiro Betmasters, no qual eu estava carregando o microfone para todo lado, e acabou sendo por isso que eu acabei conversando com um monte de gente, e a partir daí fazendo amizades, depois parcerias, e depois aumentando assim o leque de trabalhos, né? Então, eu acredito que seja uma oportunidade para você conhecer um Ciro que você sempre conheceu, o Vini Veiga, que tem uma empresa gigante, um Zambrano, que é com todo respeito, um dinossauro aí das apostas, desde a época lá das antigas. Vai ter outros caras gigantes, então não deixe de estar nesse evento. Não é um evento no qual... Eu já falei isso com o Danilo, já falei isso com
sabe por que ninguém faz um evento parecido com o BetMasters? O Danilo que deu essa resposta. Porque não dá grana. O BetMasters não dá grana nenhuma. Na verdade, ali a gente literalmente paga o evento só. Então, é um valor muito acessível, na minha opinião, para 2 dias. Agora são 2 dias de muito conteúdo e muito conhecimento para vocês. E, cara, eu que organizei, particularmente, só os brindes desse ano e vale o ingresso. Porque, rapaz, o negócio tá bonito de se ver. Bom, começando aqui agora sobre o assunto sobre esportes americanos, cara. Eu vou deixar a pergunta para cada um. Primeiro com os mais velhos, com todo respeito. Os mais velhos, eu acho que... Mais velho é o Ciro, não vem não. Eu tenho cabelo branco, mas ele é mais velho. Não, mas é a pergunta para geral, cara. Por que vocês foram parar no futebol americano? Como o Ciro foi parar na NBA? Como o Vini foi parar no beisebol? Porque nós somos... eu até brinquei, né? Infelizmente, agora, principalmente nessa questão de Olimpíadas, infelizmente nós somos o país do futebol, né? A gente cresce com o futebol instalado na nossa alma e a tendência é que todo mundo que vem para esse serviço vem para o mundo do futebol, porque, na verdade, 90% dos cursos, dos conteúdos que temos aqui é sobre futebol. Então, por exemplo, quando eu comecei, acredito que quando todo mundo começou, a gente não tinha uma referência. Nossa, vou seguir os passos desse cara e vamos ver o que dá. Não, a gente teve que ir cavando passo a passo para conseguir os nossos resultados. Então, por que vocês escolheram trabalhar com os esportes que vocês trabalham hoje? Começando aí com o mais velho Zambrano. Mas velho é o Ciro, pai de 3 filhos. Pô. Cara, eu era apaixonado por futebol, pelo nosso futebol, que é uma coisa que hoje em dia eu nem assisto. Eu fiz faculdade de futebol, eu fiz gestão de futebol. Existe até hoje, era uma dúvida minha se ainda tinha. Não formou ninguém, aparentemente. Da minha classe, eu nunca vi ninguém ter virado nada. Mas eu sempre gostei muito de estatística. Eu lembro, minha mãe me deu uma revista, eu já acompanhava a NBA, acompanhava desde os anos 90, do time do Jordan e tal, comecei a torcer pro Bulls por causa disso. E minha mãe me deu uma revista de NBA quando eu era bem criança. E eu me lembro de ficar vendo os números, ficar vendo a média de rebotes, média de pontos dos jogadores, então me interessava por isso. Quando eu passei para as apostas, conheci as apostas em 2007, quando a Sporting Bet entrou no Brasil, eu comecei com futebol, como todo mundo, fazendo aposta em gol do Cristiano Ronaldo, e over gol do Cristiano Ronaldo no jogo. Só que eu já acompanhava os esportes americanos, principalmente a NBA na época. O beisebol veio mais ou menos na mesma época, o futebol americano um ano antes. E aí eu percebi que os esportes americanos eu tinha mais facilidade para mexer com números. Faltava muito estatística no futebol. O futebol sempre foi algo mais subjetivo. Hoje em dia até que existe um movimento para explicar o jogo através de estatísticas. Então, para mim, foi um caminho natural. Eu já gostava de estatística e gostava de esportes americanos. Aí, quando eu percebi que eu estava me profissionalizando naquilo, eu já não fazia futebol, eu parei de ver futebol também, porque na sua folga, você não quer fazer algo que é relacionado ao seu trabalho. E eu não aposto em futebol, já perco muito tempo com os esportes americanos, mas foi essa a minha introdução, basicamente. Massa. E você, Cirão? Cara, acho que o esporte está na veia da minha família. Meu pai foi jogador, meu avô foi treinador de futebol, meu pai jogou tudo, jogou basquete, jogou handball, jogou tudo. Então, assim, eu desde pirralho sempre apaixonado por esporte. Aí vi um tal de Black Jesus, como diria o LeBron James, né? Que eu vi o Black Jesus, que é o Michael Jordan, aquele que falou, né? Aí foi meu irmão, esse cara. Aí eu fui ouvindo as histórias do meu pai, falando sobre Magic Johnson, que era espetacular, mostrava vídeo e tudo mais. Aí comecei a acompanhar, né? Então eu vi com 7 anos, né? Com 7 anos eu vi aquele Dream Team de 92, eu falei, tá maluco. Por isso é bom ser mais velho, eu não tive a oportunidade. Né? 96, para quem não sabe, tinha um outro Dream Team, não tinha mais Jordan, mas tinha Scottie Pippen, tinha Shaquille O'Neal, cara, Tim Hardaway, né? Então assim, era um time excelente, o Penny Hardaway, não o time. Então, ali eu já comecei, vi o Oscar Schmidt, né, em 96, já era a última Olimpíada dele. Então, assim, ali surgiu o basquete na minha vida. Acompanhei, em 92 tinha 7 anos, mas não lembro de pouca coisa. Então, assim, o esporte sempre esteve na veia da minha família. Aí fui enveredar para os apostas, né, que é totalmente diferente, é um olhar totalmente diferente de um apaixonado por basquete. E aí a gente vai, como você falou, né? Então, eu lembro, quando eu comecei, tinha pouquíssimos apostadores de basquete. Um aqui tá aqui embaixo de mim, ó, o Vini. O Vini fazendo alguns vídeos ali no YouTube. Falei, cara,
Eu comecei no futebol, obviamente. Falei, cara, eu conheço os caras, só que agora eu tenho que estudar, né? Tenho que estudar como é que funciona. Eu não sabia nada de handicap asiático, overiano. Então, vamos estudar, né? Vamos lá para cima. E assim, apaixonei ainda mais pelo NBA, né? Ainda mais fui acompanhar os jogos ao vivo. Então, cara, aí veio a NFL. A NFL eu conheci lá em 2001, 2002. Então, assim, eu sou fissurado em esporte, né? Então, eu tô aqui nas Olimpíadas e para mim é um prato cheio. Né? Eu fico aqui o dia inteiro assistindo. E os esportes americanos, principalmente basquete, NFL, cara, se deixar eu fico estudando, lendo notícias e vendo estatística como Zambrano. Então, assim, para mim, o meu hobby é ver notícias, ler estatísticas já avisando já a próxima temporada da NFL, da NBA. Então, É assim, bizarro isso, né, velho? pra Acho que, gente é uma loucura, né? A gente fica no acho que Twitter o geral dia pega esse inteiro vírus. lendo, né? Acho que geral pega esse vírus, né? Por exemplo, a gente tem. E o mais engraçado, né? Antes do Vini falar, a NFL até mais, né? A NBA tem vamos colocar que tem 4 meses entre uma temporada e outra. E parece que a temporada não acaba. Tipo assim, a única Nunca. coisa que a gente não faz é fazer aposta. Até faz, né? A gente que nem já ter. Sei que o Ciro já apostou no under de algumas vitórias. Eu já fiz um under do Chicago Bulls, over do San Antonio Spurs, o Ciro já fez. Então, mesmo assim, entre uma temporada e outra, nós estamos trabalhando. Por quê? O legal, eu acredito que o mais legal do esporte americano, eu acho que isso engloba todos. Desculpa, Vini, rapidinho. É que mesmo quando tá em uma temporada e outra, o bagulho não para, velho. Tipo assim, porque é muita mudança. É muita equipe que numa temporada tá brigando por título, na outra temporada assume a reformulação total e já é uma equipe totalmente diferente para outra temporada, e isso muda totalmente o cenário da liga às vezes. Então, acho que esse dinamismo e essa questão de todo dia a gente estar lá atualizando o Twitter para ver se tem alguma novidade, acho que essa é a paixão. A gente todos os dias, mesmo com temporada ou sem temporada, a gente está ligado ali para ver o que está acontecendo aqui. Isso faz muita diferença. Vini, beisebol, cara, primeiro explica o que é o beisebol, brincadeira. O que é o beisebol? Mas ó, como você foi parar no beisebol, amigo? Você que é um amante do esporte, né? Já teve lá na ESPN, por sinal, para quem não sabe, né, Vini? Como chegou a Vinícius apostador em beisebol? Cara, assim como várias pessoas da minha idade, né? Eu sou de 95 por meio do videogame, né? Eu conheci o esporte por meio do videogame e me interessei por meio disso, tanto que o meu primeiro jogo foi um beisebol da 2K de 2009, tipo, antigaço e adolescente, né? Pô, sem nada pra fazer, tem que jogar, né? Jogar. Aí eu jogava pra caralho e me interessei muito pelo esporte. Mas eu acho que interessante, né, tipo, trazer esse paralelo do porquê que eu fui pro beisebol nas apostas. Eu acho que eu não considero um erro, mas eu não recomendo as pessoas hoje em dia tipo, apostarem numa modalidade só porque gosta, né? Sim. E para mim foi isso, assim, eu comecei, a gente vem de outros tempos, Zambrano também é de longa data, Cirão também, a gente vem Eu de sou um neném. uma... Oi? Vocês são neném ainda. A gente vem de uma mentalidade que as apostas no Brasil, elas se formaram pelo ali 2015, 14, 16, que você tinha que apostar com o que você gostava, né? Você tinha que se tornar especialista em algo, né? E eu perdi muitos anos da minha carreira, hoje, né, tipo, mais maduro, olhando para trás, olhando isso, porque se no passado eu tivesse olhado para as apostas com um viés de que eu tenho que achar valor, independente da modalidade, eu acho que eu teria ganho muito tempo, né? Mas assim, eu amo apostar em beisebol, adoro modalidade, etc. Mas eu acho que se eu pudesse refazer o meu começo nas apostas, eu teria olhado mais para valor, mais para outras modalidades do que necessariamente ficar só focado no beisebol e no basquete, porque a gente tem muita oportunidade de ser lucrativo todos os dias. No futebol, que eu queria ter me dedicado mais, em outras modalidades também, então acho que eu fiquei um pouquinho preso nessa coisa dos esportes americanos e eu perdi um pouco de tempo. Enfim, né, só uma pequena análise aí, uma pequena dica, que para quem está começando hoje, cara, não começa com a modalidade que você gosta, comece aonde dá dinheiro. Isso aconteceu comigo, né? Para quem não sabe, isso é bizarro, né? Que eu tô falando com 3 caras que um começou, viu o Dream Team, o outro
teve figurinha do Michael Jordan e assistiu o Michael Jordan também. Eu comecei a assistir o basquete em 2016, cara. Até 2016, eu não... Tipo assim, claro que você sabe, porque você abre o Globo Esporte, às vezes tem uma fotinha, tardinha lá do que aconteceu, mas... E ainda nem sonhava em trabalhar com investimento esportivo, mas foi porque eu vi um cara de 1,90 m lá arremessando a bola no meio da quadra e caindo toda hora. E eu falei assim, nossa, por que esse cara consegue fazer isso? E foi o que me chamou a atenção. Acredito que isso é muito do brasileiro. Cada brasileiro que entrou, que começou a gostar da NBA, entrou por um motivo, ou especialmente por um jogador vendo fazer algo diferente, bizarramente. Então... vendo aquele, e eu entro bem quando a gente fala, nós aqui, que a liga mudou, né? Se a gente vê, tem a gente que acompanha todos os dias, tem aquele mapa de calor até 2015, onde tinha mais arremessos, depois de 2015, como é o mapa de calor de arremesso hoje. Então, e essa escolha de ir para a NBA foi muito por conta de mercado profissional. Quando eu faço o curso da MPR em 2020, né? Naturalmente eu ia pro futebol, joguei bola dos meus 12 aos 18 anos, viajando o Brasil todo aí. Nossa, eu sei tudo de bola, tô pronto. Meu irmão falou assim, cara, se fosse você não ia pro... Meu irmão, Peterson, né, o Pet, se fosse você não ia pro futebol não, na NBA, quem faz NBA que a gente conhece? Na época que nós começamos lá o Resenha NBA, cara, eu não conhecia 5, 6 apostadores em NBA. A partir desse tempo no qual o mundo das apostas ficou mais grande, que aí todo grupo de futebol começou a adicionar um tipster de basquete, aí começou assim, os grupos, né, colocar um tipo de basquete, aí começou a entrar mais. Virou moda, né? Até muitos do futebol começou também para o basquete, porque a NBA começou a ser mais mostrada para o Brasil, acredito, né? Ficou mais fácil o acesso de assistir os jogos, e minha escolha na NBA lá foi totalmente porque, cara, tem como eu destacar nisso, porque tem poucos. E aí a gente vai engatinhando. Então é esses os motivos. E uma coisa que o Vini falou sobre valor é uma coisa que a gente quer muito mostrar nesse BetMasters, que o dinheiro do futebol é o mesmo dinheiro do beisebol, é o mesmo dinheiro do futebol americano, é o mesmo dinheiro da NBA também, e não adianta nada você ganhar, fazer 5, 6 unidades no mês lá no futebol e querer se aventurar aqui no esporte americano e você perder as 6. E até por isso, o Vini falou sobre essa questão, e é uma questão muito difícil para mim. E até uma pergunta que eu faço para o Zambrano e para o Ciro, até para o Vini também, para vocês três que tem essa diversidade, né? Eu não consegui ainda me desmembrar do basquete. Eu demorei, na verdade, 3 anos para sair da NBA. O Vini e o Ciro que me conhecem, ficava preso na NBA. Agora que eu tô indo para os outros lugares, que eu gostava muito de ter minha cabeça focada só nisso. E eu quero saber para vocês como foi essa questão de ir para outro esporte, cara, trabalhar com modalidades diferentes e mesmo assim continuar sendo lucrativo, porque o que eu acabei de falar, não adianta nada, às vezes o Ciro é super lucrativo na NBA e aí vai lá querer trabalhar com a NFL porque gostava de assistir e não tinha o mesmo resultado e acabava perdendo o resultado que havia tido na NBA. Como foi essa transição para vocês, começando com o Ciro agora, de um esporte para o outro, não sei se você faz, se você tem uma stake ou tem uma banca separada, ou soma tudo em uma banca só? Como você faz, cara? E como foi essa transição também? Como você mantém os dois juntos? É bem diferente apostar de basquete da NBA para a NFL, né? Até porque a temporada da NFL é muito curta. Então, assim, no começo eu tive uma certa dificuldade por conta disso, né? Porque a NBA tem 10, 15 jogos no dia, e na NFL só é o domingo, né? Que é um jogo na segunda, um jogo na quinta, aí domingo, meu amigo, esquece, você fica maluco. E assim, o meu viés logo no começo da NBA era muito ao vivo. E eu fui tentar fazer isso na NFL, eu fiquei louco, né? Porque assim, tem 8, 9 jogos ao vivo, você não sabe para onde ir. Eu ficava maluco. Falei, cara, não, peraí, vamos fazer uma coisa direita, vamos fazer NFL pré, mas aqui, aí dá para trabalhar, né? Que ao vivo aí eu deixo para NBA. Então, assim, esse foi minha mudança, né? De botar assim, cara, ao vivo não tem como domingo. Ao vivo você dá para trabalhar segunda, no Monday Night, no Thursday Night, na quinta. Então, essa foi a minha maior dificuldade. Depois que, opa, beleza, agora dá para trabalhar tranquilo. E ao longo dos anos, é engraçado, o Zambrano não, o Zambrano que é ali no handicap,
é um pouquinho novo virando, né? Mas 90% é handicap. Ao longo dos anos, eu fui adicionando mercados. Então, o mercado de pro player na NBA, eu fui colocando na NFL também. Aí que, pronto, aí meus resultados só foram subindo ainda mais. Então, é engraçado isso, né? Que a gente fica focado em 1, 2. Eu falei, peraí, beleza, mas eu quero estudar um pouquinho mais esse mercado de jogadores aqui. E a NBA, então, é uma imensidão de mercados no pro player. Na NFL, eu já restringo mais, né? Eu já vou onde eu tenho mais estudos ali, um touchdown, um passe de jardas. Então, essa é a grande mudança para eu poder dar um grande passo, né? Como tu falaste, tu ficar só na NBA, aí eu passo de outro esporte, aí você já tem que mudar a mentalidade, né? Não fica... Se for fazer a mesma coisa no mesmo esporte, você pode ter um pouquinho de dificuldade. E antes do Zambrano me responder, eu acredito que ajuda muito nessa questão as datas de cada competição, meio que, tipo assim, termina o NBA, aí você já tem engatilhado ali outra competição. Acho que o futebol americano começa em setembro, né, galera? Setembro. E, tipo assim, vai até fevereiro. Tipo assim, na verdade, o futebol americano ainda você pega um período junto com a NBA, né? Mas eu acredito que isso ajuda muito. E, na verdade, o que ajuda principalmente vocês que trabalham com a NFL é ela ser curta, né? Porque já pensou se a NFL tivesse aí 8 meses? Ter lá, rodada de 8 a 15, 8 a 12 jogos da NBA, mais 4 a 6 jogos da NFL. Meu amigo do céu. E para você, como foi isso, Zambrano? Essa questão de você conseguir... acho que para o Zambrano, já vou meio que adivinhar essa. Para o Zambrano fica mais tranquilo, porque ele é do número, né? O Zambrano é do número, então... mas vocês que pensam que é mais tranquilo. Não, mais tranquilo assim. Eu acho que eu me interpretei mal. Mas acredito, não sei se o Zambrano trabalha tanto no live assim como o Ciro, por exemplo. Eu não faço. Né? Então, exatamente, acho que é isso que eu quis dizer. Eu acredito, eu também trabalho muito, tipo assim, 95% é pré. Então, eu acredito que o tempo que o Ciro, por exemplo, está em live, trabalhando em live, às vezes eu esteja focado na próxima rodada. É mais ou menos isso que eu quis dizer. E como foi essa transição de um esporte para o outro? Eu consegui conciliar os dois. O Ciro não respondeu, mas você costuma fazer a NFL com uma banca, a NBA contra a banca, como você costuma organizar essa questão de gestão também? Fala para a galera aí. Comigo não foi uma inclusão, na verdade só foi uma exclusão no futebol, os outros eu já fazia junto, então não teve um momento que eu falei, vou começar, quando eu comecei eu já usava quase todos os esportes. Nesse aí eu usava outros também, que eu nunca fui especialista, por isso eu tirei. Quando você começa a apostar, você quer apostar em tudo. Com o tempo eu percebi que eu focaria nos 3 que eu conhecia e que eu me saía melhor. Sobre a questão da banca, eu mudei isso diversas vezes ao longo dos anos, mas nos últimos 5 é o mesmo bank. É o mesmo bank, até porque os esportes, eles vai ter um momento do ano que eu vou ficar até com os 3, isso acontece, beisebol, NBA no final de outubro e a NFL, mas em geral você está fazendo um esporte. E como eu lido com isso, não muito bem. Quando começa um esporte eu estou em outro, é muito difícil de fazer nessa adaptação. Você falou do negócio da gente ficar vidrado vendo notícia, isso no começo é bom. Com uns anos, isso é algo extremamente cansativo. Não é à toa que a minha cara de derrotado aqui é maior do que a dos outros. Você não consegue lidar, é muita informação. O beisebol tem mais de 150 arremessadores titulares. Eu conheço cada um deles. Eu sei se o cara é destro, se o cara é canhoto, se o cara induz ground ball, se o cara é fly ball. Cara, o cérebro humano não é preparado para lidar com essa quantidade de informação. Então você fica extremamente exausto. Mas é basicamente isso. Eu nunca acrescentei um esporte, na verdade. Eu já comecei com esses 3 e fui... Você só foi acrescentando informação mesmo. Sim. Você nunca deixa de aprender, cara. A cada ano, sabe? Como você citou, a NBA que eu apostava no começo era uma outra NBA. A NBA de hoje é diferente. A NFL é diferente. A NFL passou por adaptações nos últimos anos. O beisebol também. Embora o beisebol tenha o problema do comissário que muda as regras ano a ano, porque ele não é muito fã de beisebol. Mas é complicado. E para você, Vini, você deixou um recado bem forte no início, falando para a galera deixar um pouco de lado essa questão do se tornar especialista no esporte que gosta e procurar valor. E como você... Que dica você dá para a galera fazer isso, cara? Por exemplo, porque a galera aí pro esporte gosta é meio que natural, né? Porque a subjetividade que tem na sua cabecinha já te induz aí para lá. Então, quais dicas você dá
para quem quer assim, tá, o Vini falou isso, vou buscar valor, mas como eu vou começar a garimpar isso? Que dica você daria para a galera começar em vez de eu amo futebol, mas não tem como ser lucrativo de futebol, vou tentar buscar outra coisa. Que dica você deixa para essa galera? Cara, eu acho que assim, primeiramente a gente tem que responder uma pergunta bem simples, né, nas apostas. Como fazer dinheiro? É a pergunta, né? E aí você tem que entender que a sua carreira como apostador, você pode fazer dinheiro de diversas maneiras diferentes. Você pode ser um cara especialista em seguir grupo e você pode ser um cara especialista em criar modelos. O que é criar modelos? Criar modelos é você fazer um modelo estatístico ou subjetivo para você tentar vencer a casa de aposta. Mas dentro desse mundo chamado casa de aposta, você compete com outras pessoas, né? Então, quando eu abro o site de aposta, tipo, eu tô contra o Ciro, o Zambrano e o Paquetá. A gente tá contra o tempo inteiro. Um tá contra o outro o último tempo inteiro quando a gente loga numa casa de aposta. Então, primeiramente, a dica que eu dou para quem está começando, para quem não quer ficar habituado só no que gosta, só no que ama de modalidade, é você saber aonde você tem as maiores chances de ser lucrativo. Porque aposta é probabilidade do início ao fim. Então, você que está chegando agora, se é um cara que ama o futebol americano, você ama basquete, a chance de você entrar numa NBA e perder muitas unidades é gigantesca. A chance de você chegar numa Major League Baseball e perder muitas unidades é gigantesca. Dos meus primeiros anos de carreira, eu perdi muitas unidades da Major League Baseball. Eu tive temporadas que eu fiquei bem negativo e eu virei essa chavinha, né? A gente tem esse clichê muito bom, né? Que é o virar a chavinha. Para mim foi quando eu entendi que a Minor League Baseball e o beisebol latino, o beisebol japonês, ele me traz muito mais oportunidades do que a Major League Baseball. Então, assim, tem pessoas que são ótimas na Major League e eu não sou uma delas. E eu não tenho o menor pudor e a menor vergonha de assumir isso. Eu me encontro como um apostador lucrativo no beisebol trabalhando com ligas menores, com ligas de várzea. O que eu faço no beisebol é chasing, na Major League Baseball é chasing, comparando odds de Pinnacle com 365. É uma outra coisa que eu não faço o meu próprio modelo. Então, assim, eu gosto do beisebol da Nicarágua, eu gosto do beisebol de Honduras? Não, porra, nem sei o que acontece lá em termos de quem é os jogadores, de quem são os jogadores. Mas lá tem valor. Lá a minha concorrência é muito menos qualificada do que na Major League Baseball. Assim como quando você, Paquetá, você trabalhava no basquete virtual, a sua concorrência lá no basquete virtual é muito menor do que no basquete profissional americano, né? Então, assim, a dica que eu dou para quem está começando aí, pegando esse gancho, né, sobre como você pode ser lucrativo numa modalidade que você não ama, é você buscar valor em oportunidades. E aí você tem várias ferramentas para fazer isso hoje em dia, tem o Pinnacle Odds Dropper, enfim, tem o tipo Dom Betting, você tem vários softwares que você identifica aonde que o dinheiro está. Então você pode trabalhar numa modalidade de baixa liquidez, e isso é fácil identificar, modalidade de baixa e média liquidez. Com certeza lá você vai ser muito mais lucrativo do que você bater de frente com o Ciro, o Paquetá, o Zambrano, numa liga grande, numa competição grande, porque, cara, aposta, quando a gente loga, de novo, né, só para encerrar minha fala, é todo mundo contra todo mundo. Sim. E... Posso acrescentar, Aldo, Vini? Porque isso muitos iniciantes não entendem. Eles acham que o inimigo deles é a casa de aposta. Por isso que muitos vão para o trade, porque eles falam, não, no trade é o apostador contra o apostador. Na casa normal também é. A casa é só uma corretora. A ideia da casa de aposta é só recolher o juízo. Não é brigar com você. Óbvio que eles vão tomar partido em algumas partidas, tudo. Mas, em geral, é para apostador contra apostador. Para um ganhar, outro tem que perder. E sobre o que ele falou de você apostar no esporte que você gosta, tudo, e muitas vezes não ter sucesso no início, acontece que as pessoas superestimam muito o conhecimento delas como um fã, e o Ciro falou disso também, como apostador é completamente diferente. Eu costumo dizer que a mídia esportiva ela trabalha com déficit de um ano, eles estão relatando o que aconteceu ano passado,
nesse momento. O público, em geral, está no mesmo parâmetro da mídia esportiva. O apostador menos habilidoso, ele está 2 semanas atrasado. Então, você tem que antever o que está acontecendo. Não adianta você trabalhar com a base, aconteceu isso e isso vai se repetir. Né? Não é assim que funciona. Não sei se eu me fiz entender, eu sou meio idiota aí algumas vezes. Mas esse pensamento do Vini, de deixar isso claro, é apostador contra apostador. Isso é verdade. Isso é verdade. E muita gente não sabe. E eu acredito que é muito legal a gente também, né, quando a gente decide trabalhar com algo, que nem se você fala com o Paquetá que começou a trabalhar com a NBA, é totalmente outro agora. O Vini e o Ciro que me acompanham desde o início, eles sabem que a minha maneira de trabalhar mudou assim completamente, acho que quase 100%. E nessa briga, tipo assim, a gente até ficava brincando lá no grupo, né? Ah, deixa para mim, porque eu troquei, como era o meu trabalho antes. Eu era o cara que eu fazia minhas entradas, por exemplo, jogos, dependendo do horário, se é horário de verão, se não é, começam 19h30, 20h30, os primeiros jogos. Eu ia fazer minhas entradas às 16 horas do dia. E tipo assim, eu consegui ser lucrativo nas 2 primeiras temporadas, depois eu fui 2 temporadas, uma temporada eu fiquei com menos 10 unidades, e a outra temporada eu fiquei menos 1 unidade, né? Aí eu falei assim, aí foi a partir daí, eu falei assim, não, eu preciso mudar alguma coisa, o que eu preciso fazer aqui? Então eu tirei toda a subjetividade, não toda não, eu tirei 80% da subjetividade que eu usava e comecei a usar dados. Eu gosto de usar subjetividade hoje na NBA por conta do dinamismo que tem a NBA de jogo todos os dias, e eu acredito que o corpo humano é quase impossível você trabalhar só com... Tipo assim, tem gente que trabalha, tá? Eu conheço gente que é lucrativo só com dados, mas eu acho que pessoas que praticam o esporte a cada 2 dias e muitas das vezes um dia sim, um dia... Vai lá, Zambra. Não, é um outro adendo, porque isso é frequentemente usado para desmerecer o apostador estatístico, de falar o ser humano não é robô, mas a gente leva muito isso em consideração. Eu sei que você não estava falando nesse sentido, mas existem vários pontos já documentados, a gente chama de pontos de decepção. O time não está apto a fazer o trabalho dele justamente por cansaço, justamente porque os jogadores não são robôs. Eu sempre cito pontos situacionais, tem um ponto situacional clássico, que é a partida anterior a um grande confronto. Os jogadores tendem a performar pior. Por exemplo, sei lá, o Knicks vai pegar o Celtics, eles estão pau a pau ali, mas um jogo antes ele vai pegar o Detroit Pistons. Eles têm um jogo daqui a 2 dias contra o Boston Celtics. Sim. O jogador tende a performar pior. Eu sempre posso apostar contra isso, então... Não, obviamente você tem que ter um outro tipo de análise embasada. Mas isso é um ponto levado em consideração. E normalmente quem ataca os apostadores estatísticos esquece disso. Eles acham que o jogador é robô. Eu já vi um cara apostar no Houston Rockets na segunda-feira, na quarta-feira, na quinta-feira e no domingo. Eu falei, não, calma aí, meu amigo. Você tá fazendo 5 apostas no time na mesma semana. Você acha que os caras estão iguais? Você acha que o jogador tá... Ao mesmo tempo que alguns trazem informações que não são relevantes. Uma vez eu vi uma análise também no Houston Rockets. O Houston Rockets parece que é o favorito da galera que não pensa. Mas o cara pegou uma análise e falou, os jogadores estavam num bordel ontem à noite, saiu uma notícia lá. E metade do time não vai jogar. Eu falei, não. E era um jogo bom pro Houston Rockets. Era um jogo situacional a favor, na verdade. Falei, primeiro, a metade do time que não vai jogar já não estava jogando. Eles não entram na equação. Sim. Porque os números já foram construídos sem eles. O jogador tá no bordel, aí eu vou precisar saber todas as vezes que ele foi e não... Eu não sei que impacto realmente que impacto que isso vai ter na partida. Mas eu sabia que o outro time estava cansado e num ponto situacional ruim. O Rockets ganhou, aquele jogo era underdog por 7 pontos. Então, o cara tinha uma análise. Aliás, isso é algo que eu sempre falo para os caras. Eu analisei o jogo. Eu não duvido que você analisou o jogo. Eu duvido que você tenha capacidade suficiente para ter feito a análise correta da partida. O cidadão tinha uma análise, mas era análise fantasiosa. O mais importante é esquecer. E dá para fazer isso também no mercado de jogadores, né? Então, a gente faz as lives sempre aqui, né? Aí as perguntas normalmente dos seguidores. Mas nos últimos 3, 4 jogos bateu essa linha. Eu falei, beleza. Isso não quer dizer absolutamente nada. Qual foram os adversários que ele enfrentou? Né? Qual foi a defesa que ele enfrentou? Né? E assim, tá em back-to-back, né? Isso a gente só vê na NBA, né? Não vê em outro esporte, back-to-back. Então, assim, perdão, Ciro, beisebol é back-to-back-to-back-to-back. Beisebol o cara às vezes joga no mesmo dia, tá maluco. Sem dúvida. Então, assim, beleza, bateu os 3 jogos, mas é totalmente adversário diferente. Às vezes o modo de jogar dos adversários são diferentes. Outro joga no pace alto, outro joga no pace devagar.
defende bem no garrafão, no perímetro. Então, assim, números, né? Aqui a gente vai ficar falando aqui o podcast todo, mas números... Eu também eu batia muito, vocês falaram do negócio de estatística, eu batia muito, sempre falava assim, só estatística é impossível você lucrativo. Cara, mudei muito também, mudei muito. Antes era igual o Paquetá, eu esperava as escalações, né, do dia. Opa, esse cara tá confirmado, agora eu vou analisar. Aí, meu amigo, as linhas já se foram, então agora é muito abertura que eu faço, né, então... A gente vai se modelando, uma briga nossa, o mercado, né? Vai fazendo com a gente. Eu chamo, tem um negócio que é o preço da incerteza. Você tem que precificar a incerteza sim, também. Sim. O cara é questionável, mas eu posso trabalhar com essa informação, não me importa. Se ele não jogar, tu já sabe a linha. Exatamente. Já. Né? Exatamente. Por isso que o Vini e se for vantajoso eu pegar mesmo nessa situação, porque o mercado está incerto, eu vou pegar. No beisebol tem um arremessador desconhecido. O arremessador desconhecido é uma incerteza, ele tem que ser precificado como uma incerteza. Ao longo dos anos eu percebi que as casas falham, né? Eles precificam um nível que não condiz com o grupo. Arremessadores individuais, um vai jogar melhor, outro vai jogar pior, mas o grupo performa de uma certa maneira, entendeu? Então você precifica como o grupo performa, não tenta bater cabeça. Exatamente. Quando eu decidi trabalhar com abertura de mercado, é muito nessa certeza que na NBA em todos os esportes tem isso, né? Eu não sei se faltando 2 ou 3 horas ou 4 horas, ou se no dia o cara acordou gripado e não vai jogar. E, tipo assim, o que movimenta muito uma linha no esporte como a NBA, que são poucos jogadores, né? A gente pode colocar jogadores que fazem parte, são 5 titulares e que o que a gente for contar o Thibodeau, coloca 8 na rotação no máximo, estourando lá no teto. Se ele pudesse, jogava com 7 caras só e nem tinha mais reserva. Mas enfim, a gente compra essa incerteza, né? E muitas das vezes, mas tipo assim, a gente compra essa incerteza, eu compro essa incerteza muito com o panorama que eu tenho do jogo anterior. O meu pré-game de abertura, o jogo anterior dessa equipe, a última uma semana dessa equipe conta muito para mim. Então, até eu chegar nisso, eu até acho que nós chegávamos nesse nível de conhecimento, só o tempo nos dá. E só para uma coisa que eu sempre gosto de falar muito e frisar muito, a gente está falando aqui sobre estatística. Cara, cuidado. Tem uma parada que eu não sei nem se eu posso pronunciar de forma certa, que chama estatística burra. Você vai lá, você abre o SofaScore. Vamos lá, você abriu o SofaScore, qualquer porra, Flash Score. Aí você vê lá, nananana. Entenda, foi muito o que o Ciro falou. Como chegaram naquelas estatísticas? Quem essa equipe enfrentou e contra quem elas tiveram realmente números próximos a essas estatísticas. O Zambrano tá concordando, eu tô doido. Nossa, que eu ia... mas aí eu sinto que eu interrompo, eu faço isso constantemente. É difícil fazer live comigo, você sabe. Não, eu chamo de estatística perigosa. Tem um outro nome para a mesma coisa. Por exemplo, a média de pontos do basquete, ela é estatística. Como o Ciro falou, é uma estatística perigosa. Ela não diz nada. A perigosa por quê? Porque além dela não dizer o que você quer saber, ela te induz ao pensamento. Por exemplo, o Indiana Pacers tinha o melhor ataque de fato. Mas é um time que corre muito e constrói sua pontuação através do pace, né? Então, eles têm o melhor ataque. Não, calma aí. Eles correm muito e a pontuação sai. Isso não tem nada a ver com eficiência ofensiva. Não está diretamente ligado. E você, Vini Veiga? Você foi um cara que eu acredito que também mudou muito, né? Você mesmo falou isso. E você tá acho que num trabalho novo, né? Há quanto tempo você... a gente tá finalizando, viu, gente? Isso aqui é realmente só um esquenta. Você viu que eu acredito que 1 hora vai ser pouco. Eu não vou deixar nem bater palma quando chegar. A gente já vai chegar, sentar e começar a falar lá. Porque acho que a gente se deixar aqui, cara, a gente vai esticando o chiclete, a gente faz 6 horas de live aqui falando de... Ainda mais que somou 3 esportes diferentes. E quem sabe até lá a gente encontra um maluco do rock. E você, Vini, você mudou muito como apostador, né, cara? Hoje você trabalha com uma metodologia, chama chasing, né? Eu queria até que você explicasse um pouco mais sobre isso, adentrasse um pouco mais nesse assunto, como você conheceu, né, e como você faz, cara, para trabalhar com essa metodologia no dia a dia. Como você falou, você trabalha com um cara lá na Nicarágua que você não sabe nem a cor do cabelo dele. E como você chegou a isso? Cara, assim, volta àquela pergunta que a gente sempre tem que responder, né? Como fazer dinheiro? Como que a gente ganha dinheiro na pós-esportiva? E
ao longo do tempo, eu percebi que eu não preciso de ser o cara que eu vou precificar os jogos, né? O que eu preciso de saber é olhar o mercado e entender o que ele me diz sobre os jogos em si. Ou seja, eu faço com que outras pessoas precifiquem o jogo para mim. E como que eu analiso isso? Olhando o gráfico de dinheiro nas casas. Então, quando o dinheiro cai de um lado, o dinheiro sobe do outro. Isso é basicamente o chasing, né? Que é quando você enxerga parâmetros, panoramas que fazem com que uma odd derrube ou não. E principalmente usando casas asiáticas como referência, que é o caso da Pinnacle, né? Que lá, quando você tem um drop de odd, as outras casas demora para aquilo se atualizar. Então, por exemplo, se a gente pegasse a NBA fosse um mercado de baixa liquidez, New York Knicks a 1.90, cai na Pinnacle para 1.60, a 365 ainda está 1.90, 1.80. Aí você entende que o apostador Sharp na Pinnacle já ajustou a odd e a 365 ainda não se ajustou. Aí você pega essa diferença de 10, 15, 20, que aí depende do seu método, que configura basicamente o chasing. Eu faço a minha própria precificação no beisebol, na AAA, na Minor League, mas nas outras ligas eu não faço. Eu adoto esse modelo de chasing, mas parênteses aqui, o chasing ele também pode ser muito perigoso, porque você pode cair em manipulações de odd, que é uma coisa que acontece bastante, que são pessoas que propositalmente mexem a odd na Pinnacle, né, para justamente você ser o cara que vai cair naquele experimento, né? É lógico que é um assunto um pouco mais complexo, eu não consigo explicar aqui em um minuto, mas só para pontuar que o chase não é automático, ele não é uma garantia que você vai ser lucrativo, mas quando bem feito, você segue o trabalho de apostadores sharp, você segue o trabalho de excelentes apostadores, sem você nem conhecer a pessoa e sem nem você saber quem é essa pessoa. Simplesmente pelo movimento do mercado, você consegue saber quem está fazendo o quê. E é muito interessante fazer isso, é um barato fazer isso, porque, cara, a partir do momento que você entende que você não precisa de precificar, que você não precisa de fazer os seus próprios modelos para ser lucrativo, abre uma janela muito grande, né, na sua carreira como investidor, na sua carreira como um cara que vai fazer dinheiro, né? E, de novo, no fim do dia, a gente tem que responder essa pergunta e há diversas maneiras de responder isso. Então, espero que a resposta foi boa. Não, e cara, acho que nesses 42 minutos o que nós tivemos a certeza aqui é que existe N, M's, O, P, que é maneiras de você ser lucrativo nesse mundo, né? Por exemplo, eu acredito que nós falamos aqui 5 a 10% das possibilidades que nós temos a falar, que você pode tirar dúvida lá. Então é muito importante você... Cara, leva seu bloco de notas com perguntas. Essa edição vai ser muito isso. É o Zambrano me cortando, eu cortando o Zambrano, o Vini cortando. Esse vai ser um debate. Por isso existe um moderador para cada painel. O moderador vai ser essa ligação entre a plateia e entre quem estiver no palco. Então, por isso acho que vai ser eu tô vidrado. Eu ia falar competição, porque eu tô vendo aqui a Rebeca Andrade aqui abraçando. Eu também tô vendo. Sai essa nota, porra. Não sai a nota. Aqui já saiu. Mas, enfim, eu acho que a maneira vai ser isso. Eu acredito que o Zambrano tem muito a falar ainda. Eu acredito que o essencial é realmente eu ser o moderador, porque esses três caras que estão aqui têm uma bagagem gigantesca. E o melhor de tudo, além de ser cada um em um esporte, cada um trabalha de uma maneira diferente do outro. Isso é muito rico. Isso é muito rico para quem vai lá assistir. E eu vou estar lá curtindo, gente. Eu vou ser só o cara que vai ficar resenhando. Quiser fazer problema para mim, como eu falei, eu sou o neném aqui. Eu só tô para resenha, eu só tô para falar qualquer coisa lá. Brincadeira, vai ser muito bacana. 44 minutos, cara, passa muito rápido. Queria agradecer a todos vocês. Realmente, se fazer qualquer mais uma pergunta aqui, se eu direcionar qualquer outro assunto aqui, a gente vai para 1h30. Então, finalizamos aqui. Como eu falei, é um esquenta. Esse aqui é só um pouquinho do que vai acontecer lá. Não deixe de comprar seu ingresso. Ainda tá barato.
consegue desconto no hotel no qual vai ser o evento, comprando o ingresso. Então, você já tem desconto no hotel, um hotel muito bom. E é isso. E se quiser tomar um drink comigo no dia também, fica à vontade, que no Betmasters essa é a minha especialidade, beber. Brincadeira, tem todo um evento para organizar. Tamo junto, obrigado a vocês três, obrigado Vini, obrigado Zambrano, obrigado Sinão, deixo as considerações finais de vocês e até já, né? Chegando. Até daqui a pouco, né? Daqui a um mês estaremos juntos. E essa palhinha foi rapidinho para a gente esquentar as baterias para o Betmasters. Vai ser massa, galera. Compareço que vai ser sucesso. É isso, vai pegar bem a época da loucura, começo da NFL, meio do beisebol, quase começo da NBA, mas vai ser legal, acho que tem bastante coisa para passar. Vini? É isso aí, tchau, galera. Eu sei que o Paquetá tá doido para terminar para ver a nota da Rebeca. Tá em segundo, cara. 43,89 e a Simone Biles 44,6. É isso, muito obrigado. Não esqueça de deixar o like na saída, compartilhe, não deixe do evento. Compensa, cara. Compensa que é uma vez no ano só e não tem outro evento igual. Por enquanto, né? Vai falar mais sobre isso. Tchau, obrigado.